Olá, aqui é Carmelina Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Eu sempre lembro você que se você acompanha a gente pelo YouTube ou pelo Instagram, não esquece de comentar, de curtir, né, verificar se você já segue a gente, ou se já é inscrito no canal, deixa o seu comentário. Como é importante você dar sugestões, dar sua opinião, fazer críticas. Essa interação é muito boa, é produtiva. Né? É muito legal a gente receber esse feedback. E eu lembro também que o Papo com Lojista é publicado nas principais plataformas de podcast. Enfim, toda semana a gente traz, a gente propõe um debate, uma discussão, uma reflexão sobre um tema de gestão de lojas. Né? A que eu quero trazer hoje é uma proposta interessante, parece até paradoxal, né? Que eu costumo dizer que antes de melhorar é preciso piorar. Né? Faz parte do processo de melhoria passar por um estágio de piora, né? E faz todo sentido isso. Eu tenho certeza que você vai entender e concordar comigo. E se entender exatamente como é que funciona esse processo de melhoria, de otimização de resultados da sua loja ou das suas lojas, né? Você vai ver que é transformador. É impressionante isso. Aliás, é melhor até eu dar um exemplo. Eu me lembro que há alguns anos eu estava atendendo, fui contratado por uma rede de lojas para desenvolver um trabalho de consultoria. Né? A loja estava passando por um momento difícil, né? Quem é lojista sabe do que eu estou falando. Né? Às vezes a gente passa por momentos terríveis, né? As vendas caem, muita conta para pagar, o faturamento está complicado, conflito dentro da loja, enfim. Os problemas normalmente eles vão se encadeando, né? Um impactando no outro, aquele vai se avolumando e a coisa fica crítica e é um momento que é preciso tomar uma atitude. Né? E foi exatamente dessa maneira que esse lojista então me chamou e tal, me relatou a situação dele e nós entramos, né, eu com a minha equipe, fizemos todo um levantamento de dados, mapeamento de todos os indicadores, todas as áreas das lojas, eram 6 lojas, uma loja de departamento, e, enfim, fizemos todos um mapeamento, levantamos tudo, fizemos um diagnóstico, detectamos as áreas que precisavam ser melhoradas urgentemente, e, inclusive passando até pelo reposicionamento. Né? A gente precisava reposicionar mercadologicamente, através de um planejamento estratégico, de reposicionar essas lojas que era importante para ele, enfim, né? Fazia parte também do processo, além de muitas outras coisas que precisavam ser mexidas. A readequação do mix de estoque, planejamento de compras, adequação da equipe, inclusive algumas pessoas que não eram adequadas, não tinham perfil adequado dentro das funções que ocupavam, uma série de fatores ali que precisavam ser trabalhados. E foi montado então uma proposta, um projeto de trabalho, né, e apresentado então para a diretoria da empresa, especialmente para esse lojista que era o comandante, né, que era o líder principal ali, o empresário que tomava as principais decisões. E foi feito isso. Né? Nós apresentamos tudo, foi aprovado, ok, vamos fazer e vai dar certo, a gente acredita nisso e tal. E nós começamos então a desenvolver o trabalho. E tudo que era proposto, então a gente estabeleceu alguns objetivos. Né? Bom, vamos atacar essa área prioritariamente, que tem o maior impacto, é mais urgente, e a partir daqui a gente vai melhorando. E fizemos toda uma programação, um cronograma de trabalho, estabelecendo os objetivos e os critérios que precisavam ser atacados. E então a gente sentava, fazia a reunião, definia, bom, o objetivo agora dessa etapa é trabalhar esses fundamentos aqui. E a gente começava então, era aprovado, a proposta era aprovada e tal, e a gente começava a desenvolver o trabalho. Só que quando a gente chegava nas lojas, aquilo que era definido, né, estava feito tudo ao contrário. Né? E aí eu chamava o lojista para conversar, e dizia, olha, mas nós definimos que a gente ia caminhar por aqui, que os objetivos seriam esses, a gente ia implantar isso aqui e tal. E eles diziam assim, não, mas sabe o que acontece? Eu falei com não sei quem, eu pensei melhor, baseado na experiência aí que a gente tem, enfim. E havia uma certa resistência para implementar as propostas que a gente trazia. Né? Grosso modo, isso vai gerando um conflito, é traumático, vai retardando o processo da empresa e por aí vai. Né? Mas absolutamente, primeiro, é importante dizer assim, é absolutamente normal que aconteçam coisas dessa natureza. O importante não é que não aconteça, mas é saber como lidar com essa situação do ponto de vista do lojista. A gente até entende, traz para o lojista, explica, e é isso que eu
que eu quero trazer para você. Por que é tão complicado isso? Porque, primeiro, esse lojista dizia para mim, não é possível, será que eu desaprendi? Eu tenho 30 anos de mercado, né, eu estou há 30 anos aí, tudo que eu construí, todo o meu patrimônio eu tirei dessas lojas e tal, né, comecei pequeno, fui crescendo, né, será que eu não sei? Então, para resumir essa história, né, no fim eu tive que sentar com ele e dizer assim, olha, se for para fazer do jeito que você sempre fez, né, ou do jeito que você quer fazer, ok, a empresa é sua, você tem esse direito, né, de tomar as decisões que você quer, estabelecer os critérios que você quer estabelecer, a partir da sua própria experiência, etc. e tal. Só não faz sentido você chamar uma consultoria para remodelar os seus processos, para estabelecer novos critérios a partir de dados, de objetivos, de estratégia, de experiência, de benchmark, etc, etc, e você não seguir aquilo que você quer fazer, que você está habituado a fazer, aquilo que culturalmente é o seu estilo de administração, de conduzir os seus negócios. Não faz sentido. Não é? Se você quer conduzir assim, não faz sentido você chamar uma consultoria externa que vai estabelecer novos critérios, novas estratégias, novas maneiras de conduzir o negócio e você rejeitar isso e querer continuar fazendo do seu jeito. É contraditório, não tem lógica isso. Né? Enfim, mas a partir dessa conversa, tal, a coisa foi melhorando. Mas o que eu quero fazer a reflexão hoje com você é entender esse fenômeno. Por que acontece isso? Né? É bastante lógico e racional que isso ocorra. E eu vou entrar aí que isso pode também ou estar acontecendo ou vir a acontecer com você e com certeza essa experiência vai te ajudar. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, a gente quando vem tocando o nosso negócio, a gente tem o nosso estilo, o nosso conhecimento, a maneira de conduzir, né? Em todas as áreas, em todos os departamentos, de contratar a equipe, de organizar a equipe na loja, o jeito de comprar, os fornecedores, como é que eu escolho, né? Como é que eu defino as minhas compras, etc, etc. Ou seja, todos os processos, no meu financeiro, meu prolabore, as minhas retiradas, né? Enfim, as decisões que eu vou tomando na loja. Eu tenho lá meu jeito de tocar o negócio. E certamente, quando você começa, ele dá certo, ele funciona, até por um determinado período. Depois começa a não dar mais certo. E aí começam as dificuldades. E aí começa um momento crítico, porque é nesse instante que se procura, então, uma consultoria, ou fazer alguns ajustes. E no caso específico da consultoria, né, ou da mentoria, que é o trabalho que a gente desenvolve, né, o que acaba acontecendo? Né? Quando você traz um consultor, que ele chega ali e analisa os seus dados, bom, vamos analisar aqui os seus fundamentos básicos. Exemplo, vamos olhar a sua venda. Monitora tráfego? Não. Então vamos medir o seu tráfego para saber se o seu problema é falta de cliente na loja, ou está baixo esse volume, ou é a conversão, ou é o ticket médio, ou é o mix inadequado ao perfil de cliente que está entrando na loja, quais são os motivos que você perde venda, enfim, né? Você começa a fazer o mapeamento e tal, e apurar alguns índices que, a partir de um benchmark de mercado, a gente começa a ter uma ideia, dizer assim, olha, o teu aproveitamento está baixo, enfim, a partir do que é coletado, se baliza quais seriam as ações a serem tomadas a partir dos indicadores que estão deficientes. Né? É bastante racional isso. E assim por diante, em todas as áreas da loja, em todos os fundamentos da administração, planejamento de compra, distribuição, logística, arrumação de loja, layout, a capacitação da equipe, a maneira com que a equipe está trabalhando no salão de vendas, a maneira com que o gestor conduz o time, e por aí afora. Todos esses fundamentos são analisados e a partir da experiência do consultor, da estratégia que se monta, que se estabelece, é que se vai buscar os resultados. Não é? E o que acaba acontecendo com o lojista? Como o lojista tem um estilo próprio, uma maneira de conduzir, de olhar, de decidir, não é? E você chega e muda, não é? Apresenta novos conceitos técnicos que o lojista muitas vezes não está habituado, não entende muito claramente, até entende a matemática, a hora que você explica né, os impactos do ticket médio por plano de pagamento, olha, se você monitorar assim, seu prazo médio global, vamos aqui puxar todos as suas vendas, né, que são distribuídas em diversas modalidades de liquidação, por exemplo.
Ah, você vende aqui à vista, você vende no cartão de débito, no crédito parcelado em 2, em 3, em 4, em 5. Se a loja tem crediário, olha, aqui são os planos de crediário e tal. Só que esse montante total, todo distribuído aqui, me dá um prazo médio global. Quer dizer, se eu juntar todos esses pagamentos e fizer a média ponderada de prazo, né, prazo médio de liquidação, eu vou ter um número. Né, um exemplo que eu estou trazendo aqui. Né? E aí a gente vai, não, vamos deslocar esse prazo médio aqui, trabalhando alguns, dando enfoque em alguns, por exemplo, planos que vão puxar seu ticket médio e com isso você consegue alavancar seu faturamento com a mesma quantidade de clientes que você está convertendo dentro da loja. Então, essa é uma vertente de trabalho que é perfeitamente possível você puxar, alavancar, né, seu faturamento, vender mais, com essa mesma quantidade de fechamento de vendas. Então, esse é um primeiro indicador, por exemplo, né, que a gente vai trabalhar. Mas vamos analisar aqui, monitorar, implantar ferramentas de controle de tráfego, taxa de performance, motivos de perdas de venda, para pegar os líderes e trabalhar com as equipes como contornar essas objeções que estão sendo impedimento de fechamento de venda para melhorar a taxa de conversão. Né? Vamos analisar a quantidade final de clientes que entraram na loja para verificar se é necessário fazer algum tipo de trabalho de marketing, de atração para dentro da loja, né, para melhorar a quantidade de tráfego e assim por diante. Mas como é uma linguagem e um ferramental que não é usual, não é dominado pelo lojista, o que acaba acontecendo? Quando ele olha para a retrospectiva, para o passado da loja, ele concorda que do jeito que ele fazia realmente não é a melhor maneira. Tanto que os resultados que vinham acontecendo, e eu já ouvi muito isso, o lojista expressar isso verbalmente, né, dizer literalmente, do meu jeito não está funcionando, porque os resultados estão ruins. A loja não está conseguindo dar lucro, não está conseguindo faturar o que pode, e assim por diante. Então, fica essa sensação, bom, do meu jeito não dá certo. E o jeito novo, eu não sei ainda, eu não domino, eu não consigo ter isso como uma prática, ou bater o olho e entender. Eu preciso ainda raciocinar muito, eu me sinto muito inseguro, porque eu não domino toda essa linguagem, todas essas ferramentas, todos esses indicadores, isso me causa um mal-estar muito grande. E aí o que acontece? É o que eu chamo de limbo, né? Porque, bem ou mal, eu tinha uma prática, eu tinha uma área de domínio que eu andava, transitava por ali com perfeita segurança. Né? E entrei numa outra área, portanto eu deixei de caminhar naquela minha área anterior e entrei numa área nova que eu desconheço. Né? É como você estar numa cidade grande que você nunca andou ali. Né? A gente se sente inseguro. Será que aqui essa rua eu estou certo? Será que o caminho é esse? Será que aqui é seguro? Eu posso ficar tranquilo? E assim por diante. Causa um estresse muito grande porque eu saí de uma área que me era familiar e entrei numa área que eu não domino ainda. Não é? E a tendência disso é piorar pelo menos a percepção da parte do lojista, do tipo assim, eu não estava bem com o que eu vinha fazendo, mas pelo menos eu tinha a minha prática, eu estava numa área de segurança, me sentindo confortável, né, em termos de condução. E agora eu não consigo gerar os resultados novos, não domino as novas práticas e não consigo mais executar as anteriores porque eu sei que estavam erradas. Percebe o que eu estou dizendo? Parece uma coisa meio absurda de se falar, mas não é não. E é importante entender isso. Né? É mais ou menos como tocar um instrumento, por exemplo, você vai aprender um instrumento. Eu quero aprender a tocar piano. Né? Então, se eu já tocava de ouvido, né, quando eu vou estudar, eu começo a entender ali que existe todo um conjunto de técnicas, de regras, né, que vão desmontar o jeito que eu trabalhava anteriormente. Mas eu vou precisar investir um tempo para dominar as novas técnicas e aí conseguir executar com excelência esse resultado. Então, é fundamental passar por esse processo. Não é? É como eu digo, mesmo na capacitação dos times de venda, por exemplo, ou gestores de loja, não importa, qualquer área. Não é? É como comparar assim, eu não consigo aprender a jogar tênis lendo o manual. Não é? Porque ler o manual é uma coisa, eu vou entender, então as regras são essas, os fundamentos são esses, a maneira de
de jogar é assim, como que eu seguro a raquete, como é a pontuação, não é? Quais são as fases do jogo, etc, etc. Eu consigo estudar o manual e entender tudo isso, assimilar tudo isso aqui na minha mente, ok. Mas a hora que eu vou para dentro da quadra, que eu pego a raquete na mão e eu não consigo nem acertar a bolinha, porque eu não estou habituado ainda com a dimensão da raquete, com o centro dela, com esse movimento físico, né? Eu vou passar por um momento de dor, eu vou dizer assim, e agora? Né? Como é que eu faço? Então, esse estágio que eu estou me referindo. E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque por conta desse estágio, eu vejo muita gente desistindo de promover melhorias, porque esse estágio promove um desconforto muito grande, uma certa dor. E como quando o lojista cai a ficha que ele precisa melhorar porque os resultados que está atingindo não estão bons, cai nesse limbo, nessa situação crítica. E acaba muitos não abraçando um novo método, uma nova metodologia, que às vezes até concorda tecnicamente, em termos racionais, concorda, mas não consegue implementar por não entender claramente que vai passar por essa fase. Não é? E em todas as áreas isso vai acontecer. Não é? É como eu dei alguns exemplos aqui de faturamento, tráfego, taxa de conversão, ticket médio, começar a olhar a gestão de categorias dentro da loja, quantas categorias você tem. A maioria dos lojistas ou não fazem, ou não tem nem consciência que precisam fazer. E isso acaba impactando nos resultados finais. Não consegue entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira, que eu preciso gerar margem e, ao mesmo tempo, disponibilidade de capital de giro para que eu tenha fluxo de caixa positivo, para que eu consiga honrar os compromissos e tocar o meu negócio de maneira equilibrada, ao mesmo tempo que eu consiga alavancar vendas, ter uma boa margem de lucro, remunerar bem a minha equipe, fidelizar os meus clientes, ter uma boa comunicação com o mercado. É uma série de fundamentos aqui que, via de regra, o lojista não está habituado, não é? A não ser que já tenha passado por todo esse processo. E passar por esse processo gera esse tipo de desconforto e instabilidade, até emocional. A mensagem que eu quero trazer é o seguinte: como é importante a gente entender, primeiro, racionalmente, entender mesmo, assimilar o que significa. Não é? Eu sei porque eu estou tão acostumado, a gente aqui mesmo, né, a gente traz assuntos, debate e tal, mas quando eu vou conversar com o lojista, na prática ali que a gente vai olhar, existe uma distância muito grande, está longe, né, entre aquilo que se ouve e a implementação, porque é difícil mudar. Não é? E para mudar é necessário, primeiro, essa assimilação, depois confiar nisso, ter certeza. Bom, eu vou olhar aqui, é como o meu GPS. Né? Voltando ao exemplo da cidade diferente, quando eu estou. Se eu estou numa cidade dirigindo, por exemplo, numa cidade grande, numa cidade que eu não conheço, que é a primeira vez que eu estou lá, ou, enfim, né, não tenho familiaridade, eu preciso confiar no meu GPS quando eu ligo ali e digo, né, e ele diz assim, vai em frente, na terceira rua, vira à direita. Né? Senão não faz sentido. É impossível eu me conduzir dentro dessa nova cidade se eu não confiar na informação que eu estou recebendo ali da ferramenta que eu estou utilizando. Percebe o que eu estou dizendo? Então, como resolver isso? Bom, eu pesquiso qual é o índice de acerto, qual é a probabilidade da ferramenta me dar a informação adequada para que eu decida se eu sigo ou não. Não é? Percebe o que eu estou dizendo? Então, primeiro é isso, eu preciso desenvolver entender, né, o que a ferramenta me conta. Segundo, eu preciso confiar na ferramenta, saber, bom, realmente isso aqui tem promovido resultados, porque existe toda uma justificativa lógica, existe todo um conjunto de evidências que me mostram que esse caminho gera esses resultados. Não é? E eu preciso agora persistir nesse entendimento e desenvolver essa prática para que eu assimile esses conhecimentos e eles se tornem naturais para mim de tal maneira que me leve a um novo patamar, a um novo nível, e eu vou ter a minha zona de conforto, entre aspas, ou minha zona de segurança, nesse novo nível. Não é? Eu me desloquei de onde eu vinha, de como eu conduzia o meu negócio, para um novo patamar. Não é? E se não for com determinação, com persistência, procurando entender, trabalhando com a equipe. Então, se o próprio lojista, às vezes,
tem essa resistência psicológica e acaba não abraçando a causa, atropelando ou retrocedendo, tomando decisões paralelas, cortando o caminho, etc. e tal, isso também afeta a equipe. E isso vai criando um problema maior ainda, né? E é isso que causa, a gente vê muito fechamento, muito encerramento de empresa, né? E como é triste quando a gente vê, às vezes, a história de uma vida ali que é jogada fora, muitas vezes por teimosia ou por não se entender como é que funciona isso. É importante a gente, primeiro, lembrar o seguinte, o mundo, ele se transforma numa velocidade muito grande, né? E ser transformado já é uma característica natural do mundo. Agora o que vem acontecendo é que quando a gente chama esse mundo, né, o nosso universo aí do mercado, né, especialmente do varejo, como a gente especificamente conversa aqui, a velocidade aumentou muito mais por conta do desenvolvimento da tecnologia. Né? Então, vem surgindo novos produtos, novas demandas, novas necessidades, novos equipamentos, novas tecnologias, e isso tudo vai impactando, vai entrando aí internet, lojas virtuais, omnichannel, as redes sociais, as mídias. Né? Antigamente, e quando eu digo antigamente, não é tanto tempo assim, né? Talvez 20 ou 30 anos, né? Você tinha 4 ou 5 redes de TV que dominavam o mercado, a mesma quantidade de revistas e um ou dois jornais principais na cidade, em média, era assim. Então, se você quisesse fazer um marketing, uma publicidade, você sabia quanto custava e sabia que você colocava ali e comunicava com o mercado. Não é? E hoje não é mais assim. É complexo, porque entra com o marketing digital com uma série de outros fundamentos e análises e indicadores que vão mudar completamente e me tirar de uma área que eu estava acostumado, conhecia, e de repente eu vou para uma área que eu não tenho a menor ideia, então eu preciso entender como é que eu faço isso. E vai entrando, e por outro lado, ao mesmo tempo eu vejo os lojistas, não, mas eu tenho que lançar minha loja virtual, eu tenho que entrar no Omnichannel, aí num marketplace desses, colocar minha loja lá, porque eu preciso estar, mas não está preparado, não entendeu os fundamentos, e vai ficar pior do que estava, sem passar pelo processo natural. Se eu entender que eu estava aqui, eu tinha um nível de entendimento e uma maneira de conduzir, uma cultura, um estilo próprio e uma determinada confiança e segurança. Mas que esse modelo passa a não me atender mais por conta, não que eu tenha desaprendido, como eu escuto muito lojista falar, Hermelino, será que aconteceu? Será que eu desaprendi? Né? Por que dava certo? Né? Ia tão bem, agora não vai mais, eu não consigo mais ganhar dinheiro do jeito que as coisas estão indo. Né? Por que isso acontece? Mas é porque o mundo vai mudando, as demandas vão mudando, a concorrência vai mudando. É como sempre eu estou colocando aqui, o conceito de concorrência mudou muito rápido. Né? Antes a gente olhava como concorrente aquela empresa que disputava o mesmo cliente diretamente, né? Era o concorrente direto, aquele que vendia a mesma coisa que eu. Né? Então que disputava o mesmo cliente com os mesmos produtos ou serviços. E hoje não é mais assim. Não é? O impacto do concorrente direto, às vezes, é muito menor do que o concorrente indireto. E quem é o concorrente indireto? É aquele que disputa a renda do meu cliente. Não é? Porque se ele consome a renda, a capacidade de compra do meu cliente, do meu potencial cliente, ele não vai comprar de mim. Porque há pouco tempo, não sei, hoje o que você tem que comprar? O que tem que ter? Esse tem entre aspas. Eu preciso ter roupa da moda, etiqueta, né, para estar bem vestido, eu preciso ter calçado, eu preciso ter um bom celular, eu preciso ter internet, eu tenho uma série de aplicativos aí que eu gostaria de assinar. E quando a gente começa a olhar, e aí você pensa em TV a cabo, enfim, e você começa a olhar, são coisas que até pouco tempo não existiam, mas hoje existe. Então, só que a renda ela não cresceu nessa proporção, na proporção em que cresceram as demandas. Portanto, é natural que a capacidade de consumo ela vai ficando muito mais competitiva, muito mais restrita do ponto de vista do cliente. Ele não dá conta de produzir tudo isso, de comprar carro, de comprar o apartamento dele, de fazer os investimentos, de andar bem vestido, de morar bem, de comer bem, por aí afora, de ter um bom celular e ter internet. E aí você começa a ver que não dá para competir, pelo menos com o consumidor médio, não é? Que é o grande consumidor, nas classes B, C e D,
essa faixa é a grande faixa consumidora, né? Inclusive, o consumo das famílias representa mais de 60% do PIB. Quem movimenta a economia são as famílias, né? O consumo. Mas quando a gente começa a destrinchar, detalhar o perfil do consumo, a gente vai percebendo que mudou de maneira radical. Né? As demandas, as necessidades cresceram muito, mas a renda não. Então vai ficando muito mais competitivo. A maneira de abordar esse mercado, de trabalhar, de se organizar, de se estruturar, também vai mudando. Então, como é importante essa reflexão que eu estou trazendo hoje? Não adianta a gente resistir porque eu não entendo, então eu não consigo assimilar, e eu vou tentar conduzir de uma maneira que eu também sei que não vem dando certo, porque uma coisa é fatal, é crítica, e mostra imediatamente, que é o resultado no seu bolso. Então, se não está dando o resultado necessário, é porque o modelo não está funcionando, é preciso fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa, é preciso passar pelo processo de transformação. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje, a reflexão que eu quero trazer hoje é essa. Por que eu estou trazendo isso? Porque, especialmente esse aspecto, tem limitado muita gente a não melhorar, a não se transformar, ou então não reconhecer que é preciso fazer esse investimento em conhecimento, em ferramentas, a necessidade de uma condução mais técnica e também, da mesma maneira, a capacitação da sua própria equipe, como isso vai fazer toda a diferença nos resultados finais, na sua capacidade de competir, lembrando que isso é permanente, que isso não tem como hoje você falar, não, eu vou fazer aqui um trabalho, vou reorganizar minha empresa, ok, agora sim está pronto. Não, agora nesse momento. Mas o mundo continua em transformação. Então é um processo contínuo. Eu, de novo, vou ter que estar me readequando, me preparando para os novos desafios, aprendendo sempre, capacitando a minha equipe, investindo em ferramentas, investindo em conhecimento e por aí afora. Concorda comigo? Se a gente tiver consciência de que é preciso mudar e que crescer dói, é preciso passar pelo processo de transformação, mas que os frutos são doces, não é? Quando a gente passa pelo processo e domina, traz uma área de segurança, de confiabilidade, você consegue passar para um novo estágio, não é? E aí competir com excelência. Quem consegue entender e passar por esse processo é quem está crescendo, quem está ocupando espaço no mercado e, infelizmente, a gente vê muita gente em sentido oposto. E isso é trágico, é ruim, não é? É renda que não é distribuída, é emprego que não é gerado, não é? A cadeia produtiva não é movimentada. E o contrário também acontece. Quando o empresário prospera, quando cresce, quando amplia os seus negócios, gera emprego, distribui renda, ajuda a movimentar a economia, ajuda a tornar o mundo melhor. Não é verdade? É uma boa reflexão, pense bem sobre isso, porque isso é um assunto sério, e impacta diretamente nos resultados do seu negócio. Beleza? Não esquece de entrar na minha página, falandodeloja.com.br, e ver tudo que eu deixo lá à sua disposição. Cursos, sistema de controle de tráfego, tem muita coisa. Entra lá que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí, sucesso, um grande abraço.